gente, meu nome é Lê Bruni e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente tá tendo aqui nosso último vídeo do ano e eu decidi vir aqui com uma coisa que eu adoro fazer, eu sempre faço assim desde que eu tenho uns 14 anos, eu acho, que são as minhas metas pro ano seguinte. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque além das metas, eu também vou trazer um vision board, como é que eu faço o meu, e vou mostrar aqui ele pra vocês, e também um mapa dos sonhos que eu faço várias vezes, assim, não necessariamente na virada do ano, mas vários de vocês me pedem pra trazer como é que eu faço, como é que funciona, o que é esse mapa dos sonhos. Então eu decidi trazer esses três juntinhos aqui, porque no final das contas, os três precisam um do outro pra funcionar. E é isso. Já que a gente tá aqui no finalzinho de 2023, vamos se despedir dele, assim, com muita gratidão e arrumar toda essa bagunça que ficou pra dar as boas-vindas a 2024. Eu acho que esse momento é muito legal se você puder estar em algum lugar silencioso, em algum lugar que não vai ter ninguém te chamando, ninguém mudando o seu foco, porque querendo ou não, é um momento muito íntimo da vida de cada um de nós. A gente vai fazer agora uma retrospectiva do ano inteiro pra entrar aqui nas metas do ano seguinte. Então é muito legal que você esteja tranquilo. Eu tenho um hábito há muitos anos que é guardar as coisas que foram especiais pra mim. Por exemplo, essa pasta aqui, eu guardei todas as coisas de papel, assim, que foram especiais pra mim nesse ano. Então, convites, cartas, desenhos, fotografias, elas estão todas aqui. E aí eu posso abrir e ir lembrando aos poucos do meu ano. Eu acho que isso são coisas que me ajudam a estar ali relembrando tudo que aconteceu. Eu acho muito difícil de eu lembrar se eu não tiver alguma coisa física. Então é por isso que eu faço isso daqui. E eu também guardo outras coisas, tipo a rolha do champanhe no começo do ano. Mas aí esses outros detalhes eu deixo em uma outra caixa especial, que daí ela vai acumulando com todos os anos que eu vou fazendo isso, mas também é um lugar que eu vou quando eu quero relembrar como é que foi meu ano. Mas outro jeito, se você não quer guardar essas coisas, é usando a sua listinha de metas também. Porque isso mostra quem você era no começo do ano, o que você estava almejando, o que você colocou ali para conquistar. E aí você pode ir olhando, falando, eu consegui isso daqui, putz, isso daqui já não tem nada a ver comigo, eu não consegui, mas tá tudo bem. Então eu acho que é esse momento agora, de fazer realmente essa retrospectiva, compreender aquilo que te fez bem, aquilo que não te fez bem, entender toda a sua evolução, assim, no melhor sentido dessa palavra, desse seu 2023. Então, um hábito que eu criei é de tirar fotos com uma câmera Polaroid, e aí eu só fui jogando nessa pasta, então eu tenho algumas fotografias que estão meio perdidas, mas no geral eu guardo elas aqui. Tem coisas aqui dos outros anos também, não é tudo desse ano, mas elas me ajudam bastante a olhar tudo que eu conquistei. Porque aí tem várias coisas que foram muito importantes pra mim, tem aniversários, tem vacina da Covid, por exemplo, tem coisas que eu faço com os meus amigos. Então eu guardo várias dessas Polaroids que elas resumem bem o meu ano. E é assim que eu começo. Se você acha melhor, escreve um pouquinho sobre o seu ano, fala ali o que você conseguiu, o que você não conseguiu, o que te fez bem, o que não fez tão bem, quais foram as coisas boas, quais foram as coisas que você perdeu, enfim. Anote tudo, que eu acho que ajuda a limpar a nossa visão, assim, sabe? A gente vê as coisas com mais clareza quando a gente escreve elas em um papel. Aí agora eu vou falar de algumas outras coisinhas que eu gosto de levar em consideração quando eu vou me despedir desse ciclo que tá acabando, que no caso é 2023. Eu começo fazendo uma lista de onde é que estavam as pessoas que são mais importantes na minha vida nesse ano. Eu consegui sair com elas, eu consegui ver elas, sabe? Como é que foi a nossa relação? Porque tem pessoas que a gente ama demais e por algum motivo a gente deixa de ver. Então eu acho legal no final de um ciclo lembrar dessas pessoas para no ciclo seguinte conseguir chamar elas, ter elas por perto mesmo, porque são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? E aí se você ficar pensando e não souber exatamente definir o que são essas pessoas mais importantes, tem uma frase que eu li um dia e eu guardei e vale aqui eu falar pra vocês. Essas pessoas são aqueles grupos onde não há ninguém pra impressionar, ninguém pra vencer, ninguém pra intimidar ou ser intimidado. Não é um lugar que vai ter juiz, júri ou audiência. Não há competição nem atuação. Apenas pessoas para amar. Eu acho que é isso. Essas pessoas são esse lugar de conforto, sabe? Pessoas que são aconchego. São essas pessoas que você conseguiu dividir seu ano.
Ou você deixou elas só na conversa do WhatsApp, em um áudio ouvido numa velocidade mais rápida? Com quem você se relacionou? Depois disso, dá pra você pensar que você tá dentro de um livro onde você é o personagem principal e aí descreve quais foram os plot twists que aconteceram. As coisas que você realmente não imaginava que podiam acontecer podem ser as coisas mais simples possíveis, mas que te surpreenderam. Tipo, marcar uma viagem em cima da hora, fazer uma surpresa pra alguém ou ser surpreendido por alguém, comprar alguma coisa no impulso sem pensar muito, ou comprar uma coisa que você queria muito e por algum motivo nunca tinha comprado, alguma conquista, alguém novo na sua vida. Enfim, tenta pensar nessas pequenas coisas que fizeram desse ano único, que fizeram desse ano algo inesquecível. Essas coisas que você realmente não imaginaria que teriam acontecido e foram boas ou ruins. Você não precisa pensar só em coisas maravilhosas. Às vezes acontecem coisas que a gente nunca imagina que aconteceriam com a gente, são horríveis, mas fazem parte da vida e a gente tem que lembrar delas. E aí, entrando nesse aspecto, quais foram os aprendizados desse ciclo? O que você passou e o que você aprendeu com isso? Dos dois lados também, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Às vezes você perdeu muitas coisas e você aprendeu a ver o lado bom disso, a ser uma boa perdedora. Ou às vezes não, quais foram as coisas que você queria ter aprendido, mas você ainda não conseguiu aprender. Tem aquelas coisas que a gente fica todos os anos falando, não, eu tenho que melhorar em tal coisa, e você não consegue. O que você fez esse ano e o que você queria ter feito há um ano atrás? Sabe, quando a gente começa o ano, a gente se programa, né? A gente faz aquelas metas, que era o que eu tava falando. Então você se programa pra fazer tais coisas e muitas você não faz. Será que elas ainda fazem sentido? Você não fez elas porque não deu tempo ou porque talvez elas não fossem metas para você? Tenta entender os motivos para você não ter realizado elas. Porque às vezes pode ser, eu tava a fim de fazer outra coisa. E aí a gente passa por essa meta e fala, ano que vem eu coloco ela de novo. Mas às vezes, se você parar pra pensar, você tava tão a fim de fazer outras coisas porque talvez essa meta não te movesse de fato. E aí talvez você só tenha que esquecer ela e tá tudo bem com isso. E aí, por fim, a gente chega na gente. O que você aprendeu sobre você esse ano? Porque a gente tem isso de achar que todo mundo gosta de tal coisa, então eu gosto. E às vezes não. Mas a gente tá tão no automático de gostar do que todo mundo gosta, que muitas vezes a gente não sabe quais são as nossas características. Há um tempo atrás eu sonhava muito com um cara dessas comédias românticas que chega, se declara falando todos os detalhes que a pessoa tem, sabe? Eu gosto muito quando você sorri de canto de lábio, ou quando você fica estressada e levanta a sobrancelha, ou o jeito que, sei lá, você come hambúrguer, não sei, qualquer coisa. E aí eu parei pra pensar quais seriam essas características em mim. Se eu fosse me declarar pra mim mesma, o que eu falaria? E nessa época eu só não sabia. Eu não sabia quais eram as pequenas coisas que faziam de mim ser quem eu sou. E aí, pra fazer isso, eu tive que arriscar muito. E se você também não sabe responder essa pergunta, arrisque. Faça o que eu fiz, que foi mudar. Fazer algo completamente novo, usar algo que eu nunca usaria, sabe? Comprar uma peça de roupa que eu acharia completamente brega e falar, eu vou usar isso daqui. Ou, sei lá, ter o cabelo encaracolado, alisar ele e ver o que acontece. Ou pentear, que é uma coisa que eu nunca faria. Penteia e vê o que acontece. Ou você tem um restaurante favorito onde você pede sempre a mesma comida. Pede uma comida X, pede pro garçom escolher a sua comida. Arriscando desse jeito, você vai entrando em contato com novas coisas e assim você entende o que você gosta e o que você não gosta de fato. Você vai vendo as pequenas características em você que vão mudando. Tem coisas que você acha que você não gosta, mas talvez seja porque você nunca deu a oportunidade para essas coisas mostrarem o que são. Então eu acho que é um pouco sobre sair do conforto, né? Sair desse lugarzinho onde a gente sempre tem que, é assim, assim, assado. E ir pro novo, ir pra descoberta. Se der ruim, deu ruim. Então acho que meu conselho é dizer sim. E aí agora, depois de toda essa falação, a última coisa antes da gente começar a escrever nossas metas e pra gente realmente mergulhar a fundo nisso é parar pra refletir um pouco sobre quem você quer ser.
Então é um momento que eu acho que, se vocês quiserem, até pode pausar o vídeo, refletir um pouco sobre isso e voltar aqui. Mas é um exercício de visualização, sabe? Fecha os olhos e visualiza de um jeito bem concreto quem que você vai ser daqui a um ano, sabe? Você tá visualizando você como, sabe? Como é que tá o seu cabelo? Aonde você tá? Você tá em pé? Você tá sentada? Como é que é esse ambiente? Que roupa você tá vestindo? Você tá feliz? Por que você tá feliz? Sabe, tenta visualizar tudo de um jeito muito concreto. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir escrever as nossas metas. Bom, agora que você já visualizou tudo que aconteceu e tudo que você quer que aconteça, tá na hora de a gente entender qual que é esse passo a passo. Eu acho que muita gente escreve as metas de um jeito utópico, né? Tipo, eu quero dar uma volta ao mundo em 60 dias. E não é bem assim. Às vezes você não viajou nem pro interior ainda. Então, primeiro, um passo de cada vez, sabe? Então eu tento encarar essas metas como se fosse uma escada. Você vai fazer uma etapa, depois você vai pra próxima, e assim você tem menos chance de acabar o ano frustrado. Porque aí você coloca, por exemplo, eu quero comprar um carro, mas você nunca conseguiu guardar R$1.000. Então você não vai conseguir comprar um carro, muito provavelmente. É melhor você fazer uma meta, guardar R$10 por semana, e aí ir juntando esse dinheiro, né, um exemplo, do que colocar só essa meta. Então eu gosto de fazer as minhas metas desse jeito. Colocar uma meta incrível, maravilhosa, é isso que eu quero, mas quais são todas as outras metas para eu chegar nessa? Qual é o passo a passo que eu vou ter que fazer ao longo desse ano? Porque também não adianta começar o ano escrevendo várias metas, dobrar, guardar na cômoda e ficar lá o resto do ano, porque elas não vão acontecer magicamente, infelizmente. Mas então, vamos para a parte prática aqui. Para isso, eu vou pegar um caderninho, eu aconselho vocês a fazer o mesmo, porque a gente consegue visualizar muito melhor. E vamos lá escrever comigo. Eu tirei aí a folha que tinha no meu caderno, e aí eu escrevi metas, bem normalzão, e fui escrevendo todas as coisas que vinham na minha cabeça, ou coisas que eu já tinha anotado. Eu também faço isso ao longo do ano. Tipo, eu entendo alguma meta que seria legal, aí eu anoto no meu celular, aí depois eu vou lá dar uma olhada, vejo se essas metas ainda fazem sentido pra mim, e aí coloco ou não elas nessa listinha. Eu gosto também de colocar as fotos que eu falei pra vocês que eu tiro ao redor aí das minhas metas, porque daí eu olho pra elas e lembro de algumas coisas, eu gosto da sensação que elas me passam, e aí eu vou fazendo isso bem com calma, na minha velocidade. Eu vou colocando aí as etapas para eu alcançar a minha meta principal, né? Então eu vou comemorar cada vez que eu atingir uma dessas metas. E é claro, faço tudo pensando nessas reflexões que eu comentei com vocês. Ó, gente, o Noel invadiu o vídeo, né, Noel? Né? Ele invadiu aqui o vídeo, mas eu consegui escrever aqui as minhas metas. Elas são coisas pessoais, então eu não vou, tipo, mostrar elas aqui pra vocês, mas é sobre isso que a gente conversou, né? Então eu escrevi aqui bastante meta, na verdade, e aí agora a gente vai pra segunda parte, mas ó, fiz essa zona aqui com as minhas fotos do ano, eu tinha escrito algumas coisas daquilo que a gente conversou, então eu pude pensar um pouco mais olhando pras minhas coisas, e aí sim que eu escrevi aqui minhas metas para este ano. E o Noel foi aqui comigo, né, Noel? Agora que a gente já finalizou a nossa listinha de metas, dá pra gente começar a pensar sobre o mapa dos sonhos. E aí, como é que ele funciona? Ele é um tipo de manifestação pro universo, assim, né? Ele é ligado com a lei da atração, que é, na verdade, um exercício de imaginação. Você imagina que você já tem algumas coisas, e aí essa informação, ela vai lá pro seu subconsciente. Então acontece que o subconsciente é meio que um lugar que a gente manda as coisas e ele obedece. Então, se você mandar a informação que você tem tal coisa, ele vai entender que você já tem isso e aí ele vai acabar te guiando para esses objetivos. Eu sou péssima explicando essas coisas, mas é isso, tipo, ele vai entender que você já tem aquilo, então ele vai agir como se você tivesse aquilo e assim você vai acabar conquistando essas coisas, se enfiando nos meios pra conseguir isso que você tanto quer, e é um pouquinho por aí que vai o mapa dos sonhos. Então, ele é isso aqui, eu deixo o meu bem dobradinho com uma frase aqui pro universo e eu guardo ele, eu não fico olhando pra ele sempre, eu só vejo ele quando acontece alguma coisa que eu tinha pedido, então
então eu abro ele pra, tipo, agradecer ao universo. Ou quando eu tô meio perdida sobre as coisas, eu gosto de abrir ele e ver o que eu tava pensando quando eu escrevi, o que era meu objetivo, né? Às vezes a gente tá meio desmotivado, então eu abro isso daqui e vejo, putz, mas eu quero tanto isso, então deixa eu continuar pra alcançar esse objetivo que tá aqui dentro. Mas é muito legal você ser meio realista aqui, escrever coisas de um jeito bem específico, né? Então se você quer, por exemplo, ser rica, o que é ser rico pra você? Sabe, quanto dinheiro que seria isso? Então seja bem específico, saiba o que você quer e escreva isso aqui. E também entendo que é realmente importante pra você. É por isso que eu gosto de sempre fazer minhas metas antes, porque aí nas metas você escreve tudo com base naquilo que a gente conversou no começo do vídeo. Então você vai entendendo que essas coisas aqui são importantes pra você. E aí daqui, o que você acha que você realmente precisa pedir nessa lei da atração, né? Precisa emanar pro universo. E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre que eu vou começar um novo mapa dos sonhos, destruir o meu anterior. Muita gente fala que não importa, que você pode, tipo, ir apagando, né? Por exemplo, eu faço de lápis e a maioria das pessoas também faz de lápis. Então você vem, apaga e escreve outra coisa. Mas eu não gosto, eu prefiro finalizar ele e escrever um outro, mesmo que eu tenha que repetir algumas coisas que não aconteceram e ainda fazem sentido pra mim, eu prefiro fazer um novo. E é isso que eu vou ensinar vocês agora. Então, é legal você pegar uma folha sulfite mesmo, toda branca, sem linha, porque a gente vai sujar um pouco essa folha. Aí a gente começa vindo bem no meio. É legal você fazer com lapiseira, mas pra aparecer melhor no vídeo eu vou fazer com caneta. Mas aí você vem aqui no meio e escreve o seu nome. Embaixo do nome, coloca a sua data de nascimento. E coloca o nome completo, que é pra saber que você é você mesma. Aí você circula e aqui ao redor você vai escrever as áreas da sua vida que você quer melhorar. Então, por exemplo, pode vir aqui escrever saúde, aí vem aqui escrever trabalho, lazer, amor, aí sei lá, relações, eu. Aí quando você escreveu tudo isso daqui, você vai começar a pedir as coisas, né? Mas lembra que você tem que fazer isso daqui no presente. Então não escreve tipo, eu quero não sei o que. Ou também não escreve nada usando a palavra não, porque o universo não entende o não. Então ele só vai te dar aquilo lá que você pediu. Então é legal você escrever, por exemplo, estou ganhando tanto no trabalho, ou consegui tal emprego. Aqui em relações, eu estou cercada de pessoas que me fazem muito bem. Em amor, enfim, escreve coisas. E não escreve o nome de ninguém, porque, não sei, você nunca sabe o que vai acontecer. Não sei, você nunca sabe, é uma redundância. Mas é verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é melhor você escrever o que você quer. O que você quer do amor? O que você quer desse relacionamento? O que você tá precisando na área da saúde? Enfim, aí você vai escrevendo desse jeito. Depois que você preencheu tudo que você queria preencher, você circula essas áreas, que nem você fez aqui no nome. Circula tudo. E aí, você conecta essas áreas com você. Porque é pra falar que essas coisas estão tudo acontecendo aqui com você. E aí pronto. É isso aqui. Se você quiser, você pode, tipo, enfeitar ele, pode fazer do jeito que você decidir. Mas é legal fazer tudo a lápis, mas se você quiser também escrever essas partes aqui do eu, relações, amor, enfim, as áreas da sua vida de caneta, também pode. Aí eu dobro essa folha. Eu não gosto de deixar ela aberta porque a gente nunca sabe as intenções das outras pessoas, então eu prefiro deixar isso daqui guardado só pra mim mesmo, que eu acho que é uma coisa muito pessoal. Então por isso que eu acabo só dobrando tudo e colocando ali em alguma coisa, em uma cômoda, em algum lugar que seja meu, assim. Se você quiser deixar na carteira, pode deixar na carteira. E aí quando eu fecho aqui, é como se fosse uma cartinha pro Papai Noel. Então eu gosto de escrever alguma coisa. Aí, por exemplo, você pode virar e escrever, querido universo, eu decreto que a partir de agora o melhor e mais adequado se manifestará em minha vida. E aí você coloca aqui, tipo, o ano
e agradece, né? Tipo, muito obrigada. Aí você fecha aqui, né, com alguma fitinha e guarda isso daqui e visita nos momentos que você precisar. E é isso. O Vision Board, né, esse mural da visualização, ele é muito parecido com esse mapa dos sonhos, mas você vai fazer isso visualmente. Então eu gosto de abrir ali meu Pinterest com as minhas metas do meu lado, e aí eu vou criando uma pasta com as imagens que remetem às metas que eu quero. Então eu pego fotos também que pareçam um pouco comigo, pra eu conseguir realmente me imaginar ali. Então eu pego a vibe que eu quero. Eu não pego fotos aleatórias, assim, eu pego com a estética que eu preciso. Sei lá, se eu quero fazer alguma coisa com meus amigos, eu pego uma foto de amigos que tenham mais ou menos a vibe dos meus amigos. Eu acho que é legal nesses mapas sempre tentar ser o mais específica possível, tanto na lista de metas, quanto no mapa dos sonhos, quanto nesse vision board. O quanto mais específica você for, melhor. Bom, aí depois que eu já coloquei todas as fotos que eu queria numa pasta, eu abro ali um arquivo no Canva. Eu gosto de abrir no formato A4 mesmo, que aí eu vou ajustando as minhas imagens, vou vendo certinho o tamanho que eu quero que elas ocupem. Se tem alguma coisa que eu quero muito, eu deixo num tamanho maior. Se tem uma coisa que não tem tanta importância assim, né, vendo as outras metas, eu deixo um pouquinho menor, porque é aquilo lá da visualização, né? E aí eu tento montar para encher essa página, encher a quantidade de páginas que eu preciso para colocar no meu vision board. Ó, depois de bastante tempo eu consegui ajustar as imagens nessas 3 folhinhas. Eu tenho espaço para 2 folhas, mas já que eu vou recortar tudo e sobrepor, eu fiz em 3 folhas A4. E aí agora eu só vou salvar aqui essa imagem, né? Vou salvar acho que em PDF. PDF para impressão. Ele é um pouco melhor. Todas as páginas. Se você assinar o Canva, coloque em CMYK, mas eu não assino, então eu vou colocar em RGB mesmo. Baixar. E agora é só ir lá imprimir. Acabei de imprimir as minhas folhas. Acabou que eu coloquei um pouquinho mais do que eu mostrei pra vocês, assim, meio em cima da hora. E agora eu vou cortar as imagens pra poder colar e montar meu vision board. Eu confesso que eu nunca tinha feito um vision board no papel, assim. Eu sempre fiz os meus no computador e aí eu deixava, tipo, de pano de fundo do computador, do celular, deixava ele salvo como imagem, mas eu nunca tinha realmente impresso. E assim, sem comparação. Sério, as imagens no computador já estavam lindas, já estavam me inspirando demais. Só que agora que eu tô com elas impressas, sabe, é outra coisa. De fato, você consegue, tipo, parece que você tá mais perto do objetivo, sabe? Parece que você tá mais perto de alcançar essas coisas. Parece que elas já são minhas, assim. Não sei explicar a potência que elas geraram agora que elas estão impressas, mas eu tô, nossa, impressionada. Bom, e agora é o momento de cortar todas essas imagens mesmo. Eu peguei várias frases também, eu não falei aqui, mas assim, o vision board não precisa ser só de imagens, né? Frases também são estímulos visuais e elas me ajudam muito particularmente, então eu peguei várias frases bem pequenininhas e coloquei no meu vision board, então eu fui cortando tudo aí. E depois veio esse momento de tentar organizar essa bagunça, e eu confesso que essa foi a parte mais difícil. Eu achei que eu tinha muita imagem, depois eu achei que eu tinha pouca imagem, aí uma ficava em cima da outra, eu queria que ficasse em cima de um pontinho e não dava pra ficar, e aí eu fiquei montando e desmontando várias e várias vezes até chegar no que eu queria. E eu confesso que ainda teve várias mudanças depois, quando eu fui grudar. Eu colei elas tanto com dupla face quanto com cola bastão. Eu acho que a dupla face foi um pouquinho melhor, porque dava pra eu tirar e reposicionar a imagem. A cola bastão ficava com um aspecto de que ia rasgar o papel, sabe? Tipo, machucava o papel mesmo. Então, se você puder escolher, vai na dupla face. Acabou também que eu recortei algumas imagens sem ser nesse formato quadradinho, né? Eu deixei elas por último e aí eu vim grudando elas em cima de tudo que eu já tinha feito. E aí essas realmente foram bem aleatórias, mas eu gostei do resultado. Achei que deu uma coisa um pouquinho mais diferente, sabe? Não ficou só esse quadradinho de cada imagem. E aí depois que eu terminei tudo isso, pra proteger as minhas imagens, eu fechei com o acetato que já veio na moldura. Coloquei a moldura e fechei ela por trás. E tá prontíssima pra pendurar na parede. Então foi isso, gente. Depois de algumas horinhas, temos finalmente nossa listinha de metas. O nosso pequeno mapa dos sonhos pra guardar onde você quiser, assim, mas deixa num lugar escondido.
E o nosso maravilhoso Vision Board, que vai entrar em 2024 e ajudar a gente a visualizar todas essas metas que a gente ficou pensando hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Ele fugiu bastante das coisas que eu costumo trazer aqui no canal, mas é um momento que eu gosto muito de fazer, assim, sempre que encerrar um ciclo. Eu acho muito gostoso parar um dia para refletir sobre ele, para agradecer e para pensar sobre o futuro. E aí foi isso que eu quis trazer aqui hoje para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, deixe suas metas, o que você está esperando do próximo ano que está chegando, quais foram as suas gratidões por esse que está indo embora. Curte o vídeo, não esquece de compartilhar e se inscrever aqui no canal. E que 2024 seja incrível para todos nós. Um beijo, tchau, tchau!